Existe uma fantasia que pode explicar bastante o porquê de você estar com ciúmes retroativo do seu companheiro ou da sua companheira. E se a gente jogar um olhar da psicanálise sobre ela, vai ficar bastante interessante para mostrar o quanto aquilo que sustenta esses ciúmes pode ser irreal. Muito prazer para você que me conhece, meu nome é Thomas Serrini, eu sou poeta, escritor e psicanalista. Aqui nesse perfil eu falo sobre relacionamento amoroso, sempre sob um olhar da psicanálise, e eu trato bastante da questão dos ciúmes por ser uma dor, por ser um incômodo, por ser uma angústia que acomete muitas pessoas que estão em relacionamentos amorosos. E por isso que se você for uma pessoa ciumenta, eu te recomendo dar uma navegada aqui no meu perfil, porque tem vários vídeos onde eu explico, do ponto de vista da psicanálise, o que são ciúmes, como eles se desdobram e etc, etc, etc. Nesse vídeo eu vou falar apenas sobre um tipo de ciúmes, que é esse ciúmes do passado da pessoa, tido como o ciúmes retroativo, e uma fantasia que pode justificar esses ciúmes. Não é justificar, na verdade, seria no sentido de sustentar esses ciúmes. E para isso vamos pensar num caso muito simples e que acomete basicamente os relacionamentos comuns do mundo atual. Vamos pensar que existe João, certo? E vamos pensar que existe Maria. E vamos pensar que eles estão num relacionamento. Eles já namoram há um tempo e conforme eles foram se conhecendo e criando intimidade, João e Maria foram também conhecendo cada vez mais o passado um do outro. Coisa que, até então, eles tinham leves suspeitas de como havia se dado, de outros relacionamentos que eles tinham tido antes de começarem o atual, de como tinha sido a vida deles até sexual antes de terem a vida sexual conjunta que eles possuem atualmente. Só que conforme eles foram conversando, se conhecendo, eles foram percebendo, na verdade, doses maiores de realidade sobre aquilo que até então eles imaginavam que seria. Ou seja, João foi perguntando para Maria. É que conforme o tempo foi passando, João começou a desenvolver uma certa angústia ao pensar em coisas que Maria havia lhe contado sobre seu passado, sobre outros relacionamentos que ela. E João, a partir desses pensamentos, se pegou mudando de ânimo e de humor no tempo presente quando estava com Maria. Em que sentido? João e Maria iam para um cinema. Só que antes de saírem, enquanto cada um se arrumava, João passava por esses pensamentos, vivenciava esses pensamentos envolvendo o passado de Maria, que já havia sido contado em parte por ela, porque não tem como ela contar tudo, nem se ela quisesse. E aí, quando João começou a ter esses pensamentos, João começou a mudar de humor, mudar de ânimo, e na hora que ele se juntava com Maria para irem ao cinema, João estava completamente diferente, em termos de animosidade, de disposição, digamos, para fazer aquele processo, para fazer aquele lazer. E Maria começou a se questionar: João, o que está acontecendo? Por que você está assim? O que está te fazendo ficar com essa cara feia? E João chegou o momento de relatar: olha, eu não consigo tirar da cabeça que você ficou com aquele fulano, que você ficou com aquele ciclano, e que foi assim, e que foi assado, e que etc, etc, etc. Aí, nesse momento, João entendeu que ele estava vivenciando algo da ordem do ciúmes retroativo. E existem N maneiras de explicar o ciúmes retroativo. Essa é apenas uma delas. E essa que eu vou trazer aqui envolve uma fantasia que é bem parecida com uma fantasia que nós chamamos de complexo de caçula. Se você é um filho caçula, você é o que chegou por último. Você é o que chegou depois. Você é o que sucedeu pessoas que já estavam neste mundo antes de você. E o seu complexo pode ser desenvolvido a partir do momento que você pensa que por ter chegado por último, você não aproveitou ou você não dispôs das vantagens, dos benefícios e das alegrias de quem chegou primeiro.
É basicamente o seguinte, sabe aquela música do Zeca Pagodinho com Arlindo Cruz chamado Bagaço da Laranja? Pois é, se você chega no final da festa, se você chega por último, grande parte da comida já foi comida, grande parte da bebida já foi bebida, grande parte do lazer já foi aproveitado. E a ti vão restar bagaços de laranja, ou seja, vão restar sobras, vão restar restos, vão restar coisas que não são tão boas quanto aquelas que foram experimentadas por pessoas que vieram antes de você. Se você está bem de metáfora, você já está entendendo onde eu quero chegar. O ciúmes retroativo pode ser sustentado justamente por essa fantasia. E eu já explico por que é uma fantasia. Então, basicamente, a ideia é, poxa, eu cheguei depois, eu cheguei no final dessa festa, eu sou o último a chegar, até porque estou num relacionamento atualmente com essa pessoa. Nos relacionamentos que ela teve antes, os homens ou mulheres que me antecederam tiveram experiências melhores por terem chegado primeiro, por terem tido a possibilidade de se relacionar com Maria antes de mim. Então, Maria amou, Maria aproveitou, Maria curtiu os seus relacionamentos anteriores de tal modo que no relacionamento atual pouco sobrou para mim. Pouco sobrou para que eu aproveite, para que eu me alegre, para que eu me satisfaça, para que eu seja amado. Podemos até dizer isso. Maria amou tanto outros parceiros, Maria já amou por diversas vezes, ao ponto de eu imaginar que agora que eu estou aqui, não sobra mais amor para mim. Então eu tenho ciúmes desses caras. Por quê? Porque esses caras têm algo que é impossível que eu tenha. Afinal, não sobrou para que isso seja disponível e acessível e alcançável por mim neste momento. E aí você vai me perguntar, tá bom, Thomas, agora explica por que isso é da ordem da fantasia. É da ordem da fantasia porque se a gente for pensar numa perspectiva racional e real, não tem como você medir que o amor dessa mulher acabou. Não tem como você necessariamente medir também que aquilo que ela entregou para outra pessoa foi maior ou foi melhor do que o que ela entregou para você. Primeiro porque você não sabe. Primeiro porque você não conhece. Primeiro porque ainda que ela tenha te contado, essa noção foi mediada pelo relato dela. Então você não tem a possibilidade de saber exatamente o que Maria fez antes de ti. E o problema está justamente aí. Como você não sabe, você imagina, você fantasia. E infelizmente, o senhor João enciumado fantasia e imagina o pior de tudo.